Olá, a incerteza da vida. Sobre isso que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Tiago capítulo 4, versículo 14, diz assim: Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus irmãos, quantos anos vamos viver? Quantos anos você vai viver? Aí está a incerteza da vida. Esta semana, mais precisamente na terça-feira, dia 4 agora de agosto, aconteceu 2 trágicos acidentes, misericórdia. Um aconteceu na BR-277, no estado do Paraná. Um acidente envolvendo 22 veículos deixou 8 mortos. Morreram ali, na hora. Misericórdia. Também nessa terça-feira, no dia 4, aconteceu uma explosão num armazém da zona portuária no Líbano. E esta explosão, que foi muito grande, até agora tem anunciado pelo governo do Líbano que 100 pessoas morreram. Talvez esse número possa aumentar. Misericórdia, misericórdia. Essas pessoas que infelizmente faleceram não tinham a menor ideia do que estava para acontecer. Mais uma vez, aí está a incerteza da vida. Tiago capítulo 4, versículo 14, a parte A do versículo diz: Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Na verdade, meus irmãos amados, não sabemos o que vai acontecer daqui um minuto. Misericórdia. Em relação à morte, andamos de olhos fechados na incerteza, porque não sabemos quando nós vamos morrer. A vida, ela é muito frágil, muito frágil. Mais frágil do que pensamos. No mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, a parte B do versículo diz: Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele diz que a nossa vida é por um pouco de tempo. Quanto a isso? Aí está a incerteza. Conta-se uma historinha de uma borboleta que ela pousou numa árvore chamada sequoia. E essa árvore era muito grande, muito gigante. Ela estava ali, nessa árvore. Então veio uma outra borboletinha que quis pousar naquela árvore. Mas aquela borboletinha ficou muito furiosa e expulsou a outra borboleta de lá, dizendo: Esta árvore é minha. A sequoia tinha aproximadamente 800 anos de idade. E uma borboleta, ela vive em média de 2 a 4 semanas. Se ela tiver muito tempo de vida, ela pode viver 28 dias. Sabe, isso é mais ou menos como nós. Isso é a verdade. Quanto tempo tem o planeta, quanto tempo tem a natureza e quanto tempo nós vamos viver sobre essa terra. Misericórdia. Sabe, diante dessa incerteza da vida, nós podemos ter 2 certezas. 2 certezas. A primeira certeza que nós temos e que podemos ter, eu posso e você pode, é que nós vamos morrer.
Isso vai acontecer. Agora, não sabemos quando. A segunda certeza que poderemos ter é a certeza de uma vida eterna bendita. Olha o que diz João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está ali falando algo e afirmando que Ele é a ressurreição, a verdade, a vida. E aquele que nele crê não morrerá eternamente. Porque depois desta vida que nós vivemos, há uma vida maravilhosa ou uma vida terrível. Mas nós não queremos falar de inferno hoje, vamos falar sobre a vida bendita. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, não para curar enfermidades, não para promover as nossas necessidades, não para poder nos dar uma vida confortável nessa terra. Sabe, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus proveu de maneira maravilhosa e bendita antes de morrer. E nós vemos inúmeros milagres que o Senhor fez, e Ele não havia morrido, Ele estava vivo. E no Velho Testamento nós vemos muitas provisões de Deus. Então Jesus, Ele não veio a essa terra para morrer na cruz, para poder então nos curar, para poder então nos dar a nós uma vida confortável aqui nessa terra, nos prover, nos prosperar. Ele pode fazer todas estas coisas, mas Ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, para nos dar o direito de poder comer da árvore da vida, daquela mesma árvore que estava lá no paraíso. Ou seja, Ele veio a este mundo e Ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós em primeiro lugar tivéssemos perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Olha que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor maravilhoso, Ele veio a essa terra com a missão de morrer naquela cruz, de que o seu sangue inocente fosse derramado para pagar a culpa daqueles que não tinham como pagar a sua própria culpa. Somos nós, pecadores, e o nosso pecado, nós não tínhamos como pagar o nosso pecado. Então o Senhor enviou Jesus Cristo como cordeiro para que o seu sangue fosse derramado e então pudéssemos ter a vida eterna bendita. Note que ele diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Essa palavra vencedor é muito importante, nós vamos vê-la novamente. Agora, Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 7, nos mostra como será esta vida. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse:
Estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus. Sabe, o apóstolo João, ele teve esta visão quando estava lá na ilha de Pátimos. Deus revelou a ele a vida que ele tem reservado e preparado para os seus, em nome de Jesus, uma vida eterna, uma vida onde ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Qual é a antiga ordem? É a ordem de hoje, é a ordem atual, é a vida que nós temos atualmente. E esta vida é uma incerteza, porque não sabemos o dia que vamos morrer. Sabe, meus irmãos amados, Deus quer dar para nós uma vida de certeza, aonde Ele estará presente o tempo todo, aonde será uma satisfação bendita, uma vida ativa, uma vida maravilhosa, uma vida de alegria, uma vida que nós não teremos mais os problemas, as lutas, os estresses, as explosões que matam, os acidentes que matam, os vírus que matam. Misericórdia, essas coisas serão todas passadas. Mas ele diz novamente: ao vencedor, é o vencedor que vai poder beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, o vencedor poderá ter essa vida eterna. Então a pergunta é: quem é o vencedor e o que é que ele tem que vencer? Porque ele está dizendo que é ao vencedor. O vencedor é aquele que venceu a incredulidade. A incredulidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a convicção que temos daquilo que nós não estamos vendo. Sabe, meus irmãos amados, muitos não acreditam que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Muitos não acreditam que nós vamos ter uma outra vida, depois dessa vida, uma vida bendita ou uma vida maldita. Misericórdia. Então o vencedor é aquele que vence a incredulidade, porque o Senhor tem falado em nome de Jesus Cristo, e diante da incerteza da vida, pela fé em Jesus Cristo, podemos ter certeza de uma vida eterna bendita. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Se eu não acreditar nessa palavra, eu vou viver na incerteza desta vida, não sabendo a que hora que eu posso partir dessa terra, tentando viver ao máximo aquilo que nós temos aqui para viver. Mas quando nós vencemos a incredulidade, acreditamos na palavra de Deus, nós temos agora a certeza de que haverá uma vida bendita, maravilhosa, e que o Senhor tem preparado ela para nós, que a sua própria palavra diz que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao entendimento do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem. Eu preciso vencer a incredulidade. Quando nós vencemos a incredulidade, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, teremos esta certeza
de que haverá uma vida bendita e eterna, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos pelo nosso próprio Deus. Se você crê, tenha certeza que Jesus Cristo tem preparado esta vida para você. Se você não crê, passe a crer, porque esta vida, ela é incerta. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado por deixar a sua palavra para nós e nos mostrar, Senhor Deus amado, o que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Cremos no teu nome, cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor se fez carne, que o Senhor se deixou ser sacrificado naquela cruz para que o seu sangue fosse derramado e assim o nosso pecado fosse perdoado. Recebemos pela fé, Senhor Deus amado, a salvação. Senhor Deus amado, queremos viver esta vida eterna e bendita. Ajuda-nos a viver aqui, em nome de Jesus Cristo. Mas obrigado pela vida eterna que o Senhor tem para nós. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você crê em Jesus Cristo, saiba que é uma vida eterna, bendita e maravilhosa esperando por você. Um lugar que você, por mais imaginação que tenha, não será capaz de imaginar o que Deus tem preparado. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?